Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, fala comigo, dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero chamar a atenção agora no culto da noite, apenas para a palavra justiça. Fala comigo, justiça. No grego é dikaiosune. Dikaiosune significa, num sentido amplo, segundo Strong, significa estado daquele que é como deve ser. O que é isso? Estado daquele que é como deve ser. Você vai entender o que Deus vai falar conosco, porque Deus faz justiça, mas Ele também quer que a gente exerça a justiça e também nós possamos reinar em vida por meio da abundância da graça e do dom da justiça. Tem coisas que Deus fará e tem coisas que Ele espera que você faça. Você vai entender isso a partir de hoje. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Aleluias. Vira para quem está do seu lado: possibilidades sem limites. Diga: possibilidades infinitas. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus, ela diz para nós que Deus colocou algo em nossas vidas que nos ensina a gente a respeito de limites. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo 3, lá está escrito assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Imagina a eternidade como uma linha. Se a eternidade é uma linha, você olha para cá, não tem fim. E se você olha para cá, não tem fim. Então, eternidade significa algo que não tem começo e não tem fim. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é eterno. E a palavra de Deus diz que Deus colocou em nosso coração a ideia da eternidade. Bom, é por isso que ninguém até hoje se acostumou com a morte. Por quê? Porque Deus não colocou morte em nosso coração. Ele já plantou em nosso coração a ideia da eternidade. Mas a questão é a seguinte: aqui também fala sobre Deus colocando algo dentro de nós que não tem limite. Você pensa na eternidade, não há limite, nem para cá e nem para cá. Ou seja, é uma linha infinita para um lado e para o outro. Então Deus plantou isso no nosso coração. Fala para quem está do seu lado: há algo em nosso coração que nos faz lembrar que Deus, Ele colocou em nós as possibilidades sem limites. Isso é extraordinário. E aí nós chegamos então nessa campanha e lemos justamente o texto de Romanos capítulo 5, versículo 17, que fala o quê? Fala sobre reinar em vida, não depois de estar no céu, depois também tem, mas é aqui, já começa aqui. Mas olha só, ele diz que é por meio do dom da justiça, e essa justiça aqui, o dikaiosune, fala o que? Num sentido amplo, o estado daquele que é como deve ser. Então Deus está falando que Ele colocou algo em nós, e nós temos que ser trazidos de volta. Temos que ser puxados de volta para o quê? Para o propósito original. Nós temos que ser puxados de volta para aquilo que Deus planejou para nós. Então hoje tem muitas pessoas que não estão no estado em que deveriam estar. Você olha para a humanidade, você vê casamentos quebrados, você vê empresas quebradas, você vê pessoas doentes,
você vê pessoas perturbadas, esse não é o estado que você deveria estar. E a justiça, então, no sentido amplo, significa o estado daquele que é como deve ser. Então, quando alguém está naquele estado que é como deve ser, ele está no estado de justiça. Agora, veja só, aqui o Senhor está falando para nós, que Ele colocou, quando Ele nos fez, Ele colocou dentro de nós uma ideia aonde não há limites. Não há limites. O homem, ele gosta de colocar limites. Até falamos assim, ó, até onde Deus vai contigo? Até onde o Senhor vai contigo? Até onde você quiser ir com Ele. Então, isso é assim em várias coisas. Numa empresa, você vai determinar, ó, até aqui está bom para mim. Você vai determinar num trabalho, você vai dizer, eu quero até esse cargo aqui, está bom para mim. Na sua vida pessoal, você também muitas vezes, você que coloca o limite dizendo, até aqui, olha, eu conseguindo isso aqui para mim está bom. Mas fala para quem está do seu lado, Deus não põe limite. E o que Ele quer nos trazer de volta é para a possibilidade sem limite. Aí você diz assim, mas como assim? Bom, tem coisas na sua vida que Deus estabeleceu. Olha, isso é assim. Lá em Gênesis capítulo 11, o Senhor viu que os homens, eles se juntaram para construir uma cidade e construir uma torre, e na ideia dos homens, eles queriam chegar a tocar o céu. E o Senhor, quando viu aquilo ali, Ele disse assim, puxa, todos eles estão falando a mesma língua. Fala comigo, Deus viu que eles estavam falando a mesma língua. E aí o que Deus disse? Quer ver uma coisa? Vai lá em Gênesis e olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 11. E você vai entender o que o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Aleluias. Olha só. Versículo 6, Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E olha o que Deus fala, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ele disse, agora não vai haver limite para tudo que eles intentam fazer. Então veja bem, existem alguns limites para algumas coisas, porque Deus sabia que isso aqui levaria o homem a fazer muitas coisas ruins, mas tem coisas que não tem limite. Então para você, quando estamos falando de possibilidades sem limites, nós temos um limite que é a palavra de Deus, mas nós temos possibilidades sem limites. E Deus quer que a gente saiba lidar com isso. Deus quer que a gente compreenda isso. E Ele quer então nos colocar de volta no estado em que nós deveríamos estar. Pergunta para quem está do seu lado, você está no estado em que você deveria estar? Ou precisa muito conserto aí, ou tem muita coisa quebrada aí? Pergunta para quem está do seu lado assim, tem muita coisa quebrada aí? Ou você está como você deveria estar? Isso é justiça. Aleluia. Então veja só, essa palavra traduzida eternidade, que nós lemos ali em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, fala sobre Olam. O nome da palavra para eternidade ali é Olam. E o que significa Olam? Olam significa para sempre, ou seja, não tem fim. Por isso Deus colocou em nossa vida possibilidades infinitas. Agora, veja só, se a gente quiser entender claramente no sentido absoluto da eternidade, lá no idioma hebraico, lá a formação é Leolmei Olamim, significa nas eras das eras. E essa expressão significa para todo o sempre. Deus colocou dentro do nosso coração a ideia de coisas que devem ser para todo o sempre.